Quando a eleição de Lula foi confirmada no final de 2022, o mercado ficou apreensivo no quesito de como ficaria a economia brasileira em uma nova gestão petista, já que da última vez, não deu muito certo, pois no último governo do PT, tivemos recorde de desemprego, e uma gestão desastrosa, sendo talvez a maior crise econômica no Brasil desde o começo do Plano Real, e o medo do mercado é justamente o governo seguir o mesmo rumo da gestão anterior, e aumentar os gastos públicos, ter medidas populistas, e corrupções voltarem a tomar conta de empresas estatais, e até a gravação desse vídeo, estamos no 9º mês do governo de Lula, e talvez uma das piores notícias que o governo poderia receber surgiu. Desde o começo do governo Lula o Brasil perdeu 400 mil empresas, o que na prática significa que ao menos 400 mil CNPJ morreram desde o dia 1 de janeiro, mas qual será o motivo desse fenômeno? É isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva no canal. Basicamente, tivemos 427 mil empresas fechando no Brasil nesses últimos 9 meses, o que significa que o cenário para começar um empreendimento no Brasil é muito complicado, pois se colocarmos na ponta do lápis, o preço dos juros, com aluguel alto, e funcionários a pagar, torna o cenário brasileiro um lugar aonde poucos sobrevivem, e isso tem alguns motivos para que isso aconteça. O primeiro é claro e evidente, com a taxa de juros nesse patamar em que está hoje, dificilmente não teremos mais quebradeira de empresas. O que vem acontecendo é que muitas empresas precisam de empréstimos regularmente, seja para expandir suas operações, ou seja para se manter vivas, e o que determina se o valor do investimento será alto ou baixo é a taxa de juros, que é basicamente como o preço do dinheiro. E hoje o preço do dinheiro está extremamente alto, o que costuma afetar várias empresas, principalmente as varejistas, que sofrem com a alta inflação e juros altos, pois o grande problema desse tipo de negócio é o fluxo de caixa e o dinheiro para repor produtos, já que no varejo brasileiro, o cliente está acostumado a comprar em 12 vezes sem juros, mas quando a empresa precisa repor o produto que foi vendido, ela não tem dinheiro, pois o dinheiro da venda só vai chegar em 12 vezes, daí a loja varejistas vai ao banco pedir empréstimo para repor o produto, e se o preço do empréstimo estiver alto, ela começa a dar prejuízo, pois nesse meio tempo da venda a inflação já corroeu parte do lucro. Então, nessa explicação já deu para perceber que as lojas varejistas são as mais prejudicadas em um cenário de juros altos, mas não só essas empresas que sofrem, mas também outros setores como indústria e serviço, pois o capital fica caro, e muitas vezes não é possível manter operações em um cenário como esse. E é aí que está a briga no governo federal, e a explicação é simples: o Banco Central é quem regula a taxa Selic, mas o governo federal tem influência midiática sobre esse órgão, e o grande problema é que a taxa Selic não pode ser baixada a bel prazer. O Banco Central tem que tomar muito cuidado, pois qualquer decisão errada pode desencadear uma alta inflação, ou uma baixa do dólar, ou alta do dólar, o que significa que é sempre preciso colocar os juros na medida em que a economia precisa. E a economia brasileira vem de uma grande inflação como a que ocorreu em 2020, os juros estão altos para corrigir esse fenômeno que aumenta os preços no supermercado, mas em compensação os juros altos quebra empresas e engessa a economia, mas por outro lado segura a inflação, e por isso a decisão tem que ser tomada com muito cuidado. E hoje, o governo de Lula pressiona como nunca o presidente do Banco Central para que abaixe a taxa de juros, mas o que Lula e seus comparsas não te contam é não só a taxa Selic segura a inflação, mas a redução de gastos públicos também provocam esse fenômeno. Mas o governo Lula nem ao menos fala sobre diminuir gastos públicos, o que faz Campos Neto ter a certeza de que a taxa tem que ficar alta, e por isso 400 mil empresas no Brasil já quebraram desde o começo do ano. Pois precisamos que o governo federal reduza seus gastos dando autonomia para que o Banco Central abaixe a taxa Selic, pois se isso não acontecer, esses números de quebra de empresas e desemprego só irão piorar. No final das contas, nós estamos vendo a história se repetindo, pois mais uma vez um governo petista vem fazendo uma gestão muito questionável e agindo de forma populista, fazendo com que o nosso país deixe de ser atrativo para investidores, e também deixe de ser um solo fértil para o empreendimento nacional, o que na prática fará a gente pagar a conta da forma no futuro. Mas se você acha que o governo de Lula está certo em cobrar uma redução da taxa Selic? Diga a sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Considere se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.